sempre houve a necessidade de me comunicar com o mundo. Eu sou uma pessoa de natureza tímida. Para dar uma entrevista, estou dando hoje com 65 anos. Eu nunca fui expansiva, eu nunca fui de festas. Eu tenho uma vida mais isolada, entende? Mas esse isolamento é que me faz sentir essa toda essa energia. Sim, a trajetória minha no universo das artes visuais começou de forma natural, né? Eu tinha 10 anos de idade e fui fazer um trabalho no Colégio Batista de um desenho da figura da imagem de Dom Pedro I, um trabalho para a disciplina de história. E a professora pediu para cada um desenhar o busto de Dom Pedro baseado numa foto que tinha no livro de história, né? Eu não lembro bem o nome do livro. E ela disse, olha, tem que ser feito por vocês, não tem problema se ficar meio troncho, ou se não ficar de uma maneira igual, mas cada um desenhe como achar melhor. Eu só não vou aceitar se vocês fizerem, mandarem algum profissional fazer, porque eu quero ver o traço da mão de vocês, eu quero que vocês criem, vocês desenhem a imagem de Dom Pedro. Aí me mostrou a foto e tal. E aí eu fui para casa, preocupada. Cheguei em casa. Olhei para minha mãe e disse para o meu pai, eu disse, eu vou ter que fazer a imagem de Dom Pedro, pai. E eu não sei se eu vou acertar. Aí meu pai chegou para mim e disse, filha, com certeza você tem o talento do seu tio Pierre. Você vai conseguir fazer, sim. Eu vou comprar a cartolina e o lápis e você vai fazer. Aí ele chegou no outro dia com a cartolina e o lápis. Quando é que você tem que entregar? Daqui a 3 dias. Tá? Aí me colocou lá no quarto, né, na biblioteca, e eu fiquei no chão assim, né? Ele colocou uns adesivos, esticou a cartolina, fez desenho. Quando eu chegar do trabalho, eu quero ver. E aí eu desenhei. Assim, pá, pá, pá. Eu nunca tinha tido uma aula de desenho. 3 dias depois, eu fui toda feliz entregar o trabalho para a professora, né? E quando cada um era chamado, mostrava para a turma, alguns riam, outros era engraçado o desenho, entendeu? Cada um do seu jeito. E quando eu levei o meu desenho, até eu, quando eu terminei de desenhar, eu fiquei impressionada, porque até as medalhas eu fiz tudo certinho, né? Com volume e tudo. E quando eu fui mostrar o meu desenho, que a professora viu, né? Eu toda orgulhosa. E aí eu querendo desenhar, mamãe me levou para o tio Pierre, para a escola da fundação. E o tio Pierre, na verdade eu tinha 13 anos, ele disse, deixa ela completar 14 anos e você traz ela, ela vai começar a estudar. E aí durante 3 anos eu estudei só desenho. E aí eu estudei o desenho, a estrutura do desenho, começando pelo sólido geométrico, aprendendo a relação entre claro e escuro para dar volume, né? Na folha bidimensional. Quando você aprende a questão da luz e da sombra, a construir a luz e a sombra, você também passa a dar uma noção tridimensional à imagem. E a estrutura do desenho, você começa com as geometrias, né? Da geometria você vai passar para a natureza morta, né? Um vaso de flor ou uma caixa, né? Aí você vai transferindo o conhecimento que você tem da geometria, você vai montando no vaso de flor e aí vai surgindo a natureza morta. Depois eu aprendi a perspectiva, né? Aí já é uma questão do ponto de fuga. Aí você estuda as ruas, as linhas de construção que convergem para um único ponto, que é o final da rua, ou divergem do fim da rua
para o horizonte atrás, né? E aí você vai construindo tanto as linhas horizontais quanto as linhas verticais das casas, dos telhados. E estudei a perspectiva com o meu tio também, que ele tinha um conhecimento muito grande, ele estudou a escola de desenho em Paris, né? Que aqui ainda não tinha nada disso, né? Hoje não tem uma escola em si, né? De belas artes. A gente tem, são alguns artistas que estudaram e que dão aula, como Salles Tenório, que foi aluno do tio Pierre, né? Entre outros que ensinam. E da perspectiva, eu migrei também para o estudo da anatomia humana. Aí você vai estudar a musculatura, né, os ossos, o esqueleto, e depois você vai estudar o modelo vivo, né, em várias posições. Então, existe toda uma preparação, né, para você refinar a mão, né, tornar a mão virtuosa, para você conseguir desenhar o mundo à sua volta. E dentro do desenho também, você estuda as variações de traços, né? Você estuda dentro do claro e o escuro, da luz e da sombra. Você pode criar texturas e vai migrando suavemente para as aguadas, que é o início da pintura, onde você vai usar as cores primárias e aí você vai trabalhando com água e cor, entendeu? Desenho, água e cor. E aí você vai depois transferindo isso na época para o estudo a óleo, que não tinha tinta acrílica, era óleo. E depois eu tive que sair do óleo porque eu estava já ficando intoxicada, né? Cheguei a ter granulações tóxicas no sangue. Eu tive que parar com a tinta a óleo. Foi quando eu conheci, na década de 80, a técnica do Delson em acrílico, que ele já vinha trabalhando nisso com a estadia dele no Rio de Janeiro. Como é que acontece o seu processo criativo? Sempre vem, a princípio, pela observação do mundo em que eu vivo. Sempre. Entendeu? Todas as aflições que eu sinto ao meu redor, ele vem para transformar essa aflição em luz e devolver para a minha comunidade aquilo talvez que ela gostaria, que ela precisa ver. Entendeu? No meu processo criativo, ele vem primeiramente do campo intuitivo, depois ele se torna racional. Eu primeiro sinto e depois eu raciocino e eu pesquiso na literatura, entendeu? Algo que possa me ajudar a construir o trabalho plástico, que é a pintura. Como é que eu vejo esse processo criativo? O mundo que eu estou vendo. O lixo nas nossas praias. Eu estou interagindo, né? Eu não só estou imaginando, eu estou interagindo. O lixo que eu vejo nas praias, né? Um monte de carro, você vai ver um trabalho nessa exposição, tudo vira pó. É a agonia de ver tanto carro aqui na Ponta Verde. Eu peguei e botei areia cobrindo tudo que é carro. Então é assim, entendeu? É sentindo isso, e eu sei que esse sentimento não é só meu, né? Está em muita gente. Então a arte, ela tem esse poder de dialogar, né? De criar essa vivência, né? É uma necessidade mesmo. Se eu não pintasse, talvez eu seria uma pessoa não muito saudável, viciada. Eu pinto porque eu preciso pintar. No dia que eu não pinto, eu já fico, entendeu? É a necessidade. É o meu trabalho, né? É assim. E, olhem, não existe estrelismo nenhum nisso. Entende? É a minha função na minha vida, como médico que opera, como engenheiro que constrói uma rua, como padeiro que faz o nosso pão.
cada um na sua vocação e na sua necessidade. Você tem na obra de Dante Alighieri, na literatura, que ele fala que o céu se harmoniza na terra quando cada ser humano exerce a sua vocação. Então a sociedade se organiza e vai criando círculos produtivos, harmonizados, porque quando você trabalha na vocação, você se dedica e você aperfeiçoa aquilo que você faz, né? E você está participando, se ajustando, contribuindo para esse mundo humano. Né? Então não é que eu sou a melhor pintora de Maceió, não. Eu faço parte dos pintores de Maceió. Tanto quanto eles, que são tão bons quanto eu sou, estamos cada um na sua linguagem, compondo todo um corpo da arte que precisa ser visto, tocado, apreciado. Eu sempre gostei muito de pintar água, mar, né? Existem alguns trabalhos antigos a óleo onde eu gosto de pintar o mar. E pessoas também. Mas, significativamente, o primeiro trabalho voltado para a questão ambiental foi na década de 90, quando eu fiz um trabalho na Cruz Vermelha. Eu montei um projeto que eu participei do resgate de 400 crianças que foram retiradas do lixão da Cobel em situação de risco. E eu montei uma cerâmica. E por que foi que eu montei essa cerâmica? Porque em 1983 eu fiz um trabalho para o Banco Nacional de Habitação, que eu já trabalhava desde os 17 anos. Eu comecei a trabalhar na Salgema, né? Como menor aprendiz. Como eu falava o inglês, eu tive uma facilidade de entrar na Salgema para fazer traduções dos relatórios que eram feitos pela Chicago Bridge, CBI, para ser enviado para os Estados Unidos. E na época era o Luxor Hotel que tinha o fax, e eu enviava todos esses relatórios do português para o inglês para essa empresa americana, que estava fazendo a ampliação do tanque de propileno e as tubulações da parte de trás da Salgema. Então, trabalhei aí. Depois eu fui trabalhar na Coordenadoria do Meio Ambiente, que eles estavam precisando de pessoas que tinham domínio da língua inglesa e francesa para traduzir projetos, né? Então, essa foi a minha entrada. Nesse intermédio, eu também fazia um projeto, fazia um trabalho no Lar São Domingos, porque eu me tratava de depressão. Eu tive depressão muito jovem, né? Passei por algumas coisas fortes na vida e isso trouxe problemas de depressão. Mas eu consegui tratamento, tomava medicamento e conseguia trabalhar. Eu fiz um trabalho pelo Banco Nacional de Habitação e conheci todo o interior do estado. Esse trabalho era para fazer o levantamento de toda a microempresa que não era cadastrada na área de construção. E foi aí que eu conheci as olarias humanas, né? Conheci Satuba, os que faziam tijolos, e conheci o Muquem, a região do Muquem, né? União dos Palmares. E um belo dia eu levei esse projeto para a Cruz Vermelha brasileira, isso já na década de 90, para trabalhar nesse projeto Criança no Lixo Nunca Mais. Isso eu já estava mergulhada na área social, né? Que eu preferi trabalhar por conta de questões também que não foram muito boas para mim em termos de assédio, né? Aí eu preferi me direcionar para trabalho de campo. E aí, para você ver que isso não é de hoje, né? Na nossa sociedade. E foi aí que eu conheci essas olarias humanas e resolvi trazer o barro como a primeira questão
popular, ancestral, da mão na matéria bruta do barro, né? Como se fosse o Deus que cria a imagem do homem e da mulher, né? A partir do humus. Ele amassa a argila, o humus é a terra molhada, a argila, e cria a primeira escultura do homem e da mulher, do ser humano, né? E eu trouxe esse projeto para a Cruz Vermelha para ensinar não só divertir as crianças com modelagem, mas também montei um projeto para fabricar louças para os restaurantes de Vinagula, Acuaba, Dendê Baiano, Bagatela e Floricultura, para poder manter, ajudar a Dona Garina a ter um projeto não só como terapia ocupacional e como aprendizado aos pais dessas crianças e também às crianças, né? Porque tinha a cerâmica e tinha a escolinha de arte no galpãozinho do lado da cerâmica. E no segundo horário, os adolescentes que queriam mexer com barro iam ter aula de torno com seu Décio. Foi quando surgiu, perto de terminar a minha oficina, surgiu uma exposição chamada Barro Oco, onde eu fui convidada, a Pinacoteca do Estado, a abrir, né, em comemoração dos 40 anos da Pinacoteca, eu fui convidada com essa exposição. E essa exposição, a filosofia dela era o seguinte: levar 3 punhados de barro para uma pessoa, conhecida ou não, para ela brincar de formas. A forma que surgia na brincadeira, eu pedia para me falar sobre isso. E aí a pessoa ia falando, por exemplo, calango do Gilson. Ele começou a criar uns calangos muito bonitos. Eu disse: Gilson, que coisa linda, como foi que você chegou nesses calangos? Aí ele diz: eu trabalhei no interior, numa padaria, onde fazia o pão calango. E aí eu peguei o calango do Gilson e fui buscar nas lendas tupi-guarani para amarrar, entendeu, com a literatura, né, que também faz parte da prática da arte, a literatura, a questão de se criar o hábito do barro. Aí veio a Diná, fez uma xicrinha, que ela adorava xicrinha, e gostava de dançar as baianas, né? Aí eu digo: Diná, inverta a xicrinha para baixo. O que parece a você? Falei: oxe, parece a saia da baiana. Eu digo: tá vendo, Diná? Entendeu? Então, o inconsciente também fala na arte, entendeu? E isso é formidável. E aí você tem as cocadas, né? Que foram feitas com um monte de bonequinho de barro, e foi em cima da lenda de Saturno, né? Que quando uma sociedade não cuida, né? Não distribui a renda, os impostos são desviados, roubados, né? Quando não distribui a renda, você devora seus próprios filhos, se condena eles à miséria. É uma forma de matá-los, de destruí-los, né? E aí foram as cocadinhas, e aí surgiu as cocadinhas, bonecas Jadinal, os calangas do Gilson, né? Aí veio a Mauri, e aí foram tantos que foram fazendo os trabalhos. E teve o Cupizeiro, as lendas tupi-guarani, são 2 irmãos, né? O mundo ainda estava se criando, então existiam 2 irmãos, Paricô e Andarobe. Paricô era sonhador, ele vivia voando, chegava numa velocidade, queria tudo pronto. E Andarobe andava pelo mundo, era prático e construía as paliçadas, entendeu? Ia atrás do alimento. E Andarobe vivia voando e imaginando coisa e querendo logo que Andarobe resolvesse caçasse o alimento para poder Paricô comer. E aí você tem nos 2 irmãos, na verdade, os 2 aspectos do ser humano. Um prático, que se adapta ao meio, à necessidade de sobrevivência, e um sonhador criativo, contador de histórias, como eu estou fazendo aqui. Então eu peguei, achei riquíssima a lenda tupi-guarani, e aí abri essa exposição. E fui até um pouco criticada,
Porque as pessoas não entendiam e perguntavam o que era que eu tinha feito. E, na verdade, a exposição era um diálogo com o outro. E as pessoas que participaram, né, da Cruz Vermelha e dessa exposição estavam também dialogando com o barro, com a terra, com eles mesmos e comigo, e com as lendas, né? Porque a arte é dialógica, né? A vida é dialógica, é uma troca. Né? Aí onde você pergunta quem é o autor, foi essa crítica que eu recebi. O que é seu? Não é? Porque nós temos uma tradição ainda de que a pintura é minha, mas na verdade é de todos. Né? Você só sente, capta e você transfere. E esse trabalho está registrado no catálogo Barro Oco, pequenininho, que não está aqui, está guardado. Eu vou ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês. E foi aí que eu comecei a me voltar para essa questão ambiental, né? Porque nós nos apaixonamos muito pelas máquinas. E a máquina tem uma velocidade que não condiz com a alma humana. Entendeu? E nós fomos desprezando tudo que era feito manualmente. Hoje não, estamos resgatando, né? Mas ainda numa visão mercantilista. Porque, infelizmente, todos precisam pagar suas taxas. Mas, assim, a outra exposição foi muito bacana também, foi a Moira. Eu não sei se vocês lembram da Moira, né? A Moira já foi o reflexo de um trabalho meu com os dependentes químicos e também com o menor infrator. E aí você vê que o jovem, ele vive o mito do herói, né? Ele vai viver a experiência do mundo e nessa experiência do mundo ele vai viver com toda a velocidade, ele vai se jogar no mundo, começando pelas festas, começando pelas saídas, o jogo de bola, o encontro, né? Depois do colégio, né? O ir para a praça. É uma necessidade de conhecer o mundo lá fora. Só que nós estamos vivendo uma degeneração dessa sociedade capitalista, cega, não é? E a situação que nós estamos vivendo é a droga que chegou em Maceió em 2006, o crack e a cocaína chegaram em Maceió em 2006. Então, essa exposição da Moira foi voltada para o mito do herói desses adolescentes. Eu cheguei a escrever algumas histórias, alguns textos, né, da vida de cada um na exposição. O padre Antônio Vieira dizia que, eu acho que eu já falei aqui, não? Eu cheguei a mencionar que o ladrão de dinheiro público é pior do que o assassino, porque ele condena a miséria toda a população de um lugar e as gerações que vão nascer naquele lugar. Entendeu? Uma cidade só sobrevive através dos impostos. Então, essa exposição da Moira é exatamente sobre isso. Eram tapetes que eu bordei com tintas, né? Eu comprei esses tapetes no centro. Tapete de banheiro, tapete que o povo nem baratinho, eu jogava tinta em cima, saía bordando tudo e esses tapetes, eles tinham a história de cada um, né? Que é o mito do herói, que o adolescente vai viver. E essa história do mito do herói, ela é perigosa, porque se a estrutura familiar é forte, ele sobrevive. E se a estrutura familiar é fraca, ele vai para a delinquência, ou pode até morrer. Eu comecei a pegar e a ver um paralelo entre o corpo humano e as artérias de areia, né?
Aí você vê que a natureza é tão maravilhosa e nós somos pertencentes a ela totalmente, que esses padrões estão na areia, estão no nosso corpo e estão nos nossos jardins, né? E aí eu comecei a fotografar e surgiu essa ideia. E eu lembro que era uma sala, a sala lateral era a sala onde se estudava os cadáveres da Faculdade de Medicina, né? Eu conheci essa sala. Inclusive, eu fotografei até os textos sobre homenagem aos cadáveres, né? E foi até o Rafael que disse: vamos arrumar essa sala aqui do lado. É uma sala muito interessante. E a gente tinha umas conchas também. E as conchas, o Rafael disse: vamos colocar em cima das pedras onde estudava os cadáveres. E de repente me veio uma imagem de colocar uma concha de frente para outra e formou um pulmão. E aí o Rafael disse: vamos botar água. Aí botou a água e vamos botar o pigmento vermelho e azul da cor da bandeira. Isso foi em 2019. A pandemia chegou em 2020. Um ano depois, um ano e meio depois que eu fui rever as fotos, eu me assustei. Porque as conchas formaram um pulmão e o sangue, né, vermelho e azul. Sangue venoso, sangue arterial, como é representado nos atlas anatômicos, né? E aí eu me assustei, eu disse: rapaz, o inconsciente fala. A pandemia atacava o quê? O pulmão, né? E aí veio essa exposição no Museu de História Natural. Depois eu transferi essa exposição para a Fundação Pierre Chalita, que o Pierre já não estava mais aqui. E aí fiz a exposição lá. E esse trabalho da salgema, que vocês vão ver aqui, também surgiu de forma inconsciente. Porque eu comecei a ver areia, areia, terra, terra, terra revolvendo. Eu digo: eu vou pintar terra. Não quero saber, só quero terra, terra, terra. Aí eu disse: oxi. E eu pintando terra, pintando terra, pintando terra. Aí me veio a imagem de uma cidade girando, entendeu? Caindo, descendo e girando. Aí eu comecei a fazer. No meio do quadro, saiu a notícia da Braskem. Aí eu peguei, eu disse: eu já sei de onde está vendo isso. Estou captando, fiquei impressionada. Fiquei impressionada. É por isso que eu digo, a arte tem muito do inconsciente coletivo. Não é porque você quer, é porque vem, entendeu? Isso vem, isso chama, né? E aí você expressa. E aí eu comecei, e aí fiz o caracol de Orbe et Urbe, né? Que é a cidade girando, né? E aí você tem a nossa realidade aqui, a gente constrói e depois destrói, e constrói e destrói. O Brasil adora construir e destruir. É o tempo todo assim, né? Ainda mais o abandono do nosso patrimônio público também. E hoje, com a moda dos edifícios, né? A ganância imobiliária fez o que a Ponta Verde hoje eu chamo de Ponta Cinza. Porque é tudo prédio. Não tem, o verde aqui já foi embora, não tem verde. É cinza. Só se você ficar na beira da praia. E essa especulação imobiliária também, né? Toda essa fome, né, de dinheiro, né? Do que eles acham que é riqueza. Né? Aí vai destruindo tudo. E aí surgiu esse quadro que é Salgema, aonde eu falo sobre isso. As artérias de areia, onde foram filmadas, né? Onde eu coloco também
a cor vermelha, anilina de bolo, para mostrar as artérias como padrões que tem no nosso corpo, né? Comunicação, as águas, né? Até porque também o nosso corpo é feito de 77% de água, né? Uhum. Significa que nós viemos da água, do líquido, né? E aí teve essa exposição, vendas muito pouco, né? Você não vende muito, não. Tudo bem. Ninguém quer comprar, paciência. Não é? A gente se vira de outro jeito. Tem que se virar. E depois de expansão líquida, eu tenho vários trabalhos sobre expansão líquida, não só mostrando as artérias, mas eu mostro as flores de areia, os jardins e também umas imagens surpreendentes, né? De figuras assim que você não acredita que a Aria desenhou, né? E as pessoas pisam em cima, jogam bola, nem olham. É por isso que eu digo, enquanto nós não enxergarmos quem somos nós, não olharmos para nós como somos de verdade, e para a Arca de Noé, que é o nosso planeta, né? A nossa Terra, e nós estamos muito viciados e acomodados pelo sistema econômico, né? Por isso que eu digo, o sistema econômico é muito perigoso. E é sobre isso que eu vou tratar na próxima exposição. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus.